O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na última semana uma pesquisa que revelou um dado interessante, um aumento da proporção de brasileiros morando em imóveis alugados. Segundo a pesquisa, 1 em cada 5 brasileiros não tem imóvel próprio. Ainda não tem a moradia. Mas o índice da casa própria vem caindo nos últimos censos e do aluguel vem mesmo crescendo. Para falar sobre essa pesquisa na nossa região, aqui em Campina Grande, nosso contato por videoconferência agora é com o Jorge Alves, que é superintendente do IBGE na Paraíba e gentilmente nos atende nessa agora tarde, né, de terça-feira. Jorge, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. Esse número, ele surpreendeu o IBGE ou parece que ele já vinha crescendo mesmo, já nos últimos anos vem digamos assim, num gráfico crescente, as pessoas estão mesmo morando mais de aluguel. O IBGE consegue identificar o porquê disso, Jorge? Boa tarde, Márcio, e todas as telespectadoras do seu programa. Os censos anteriores, o de 2000, 2010 e o mais recente, 2022, já constatava essa tendência de crescimento do número de pessoas e da quantidade de domicílios cujos moradores alugavam esses domicílios. Isso não significa que os domicílios próprios não tenham crescido, né? Os próprios de um dos moradores, 41 mil pessoas. De cerca de 60 para 90, né? Então cresceu aí 30 mil pessoas praticamente morando de aluguel. Agora, esse efeito, esse fenômeno, é só aqui em Campina Grande ou é no estado todo? Vocês conseguem visualizar isso? Porque Campina tem aquela característica, né, de cidade universitária, muita gente de outras cidades morando aqui para estudar. Esse efeito é uma exclusividade de Campina Grande, Jorge? Não, Márcio. Nós constatamos em todo o estado da Paraíba a proporção de pessoas morando em domicílios alugados na Paraíba passou de 15,6% para 19%. E o que a gente constatou é que essa proporção de pessoas morando em domicílios alugados é maior nos maiores municípios. Então, isso, por um lado, é reflexo ou sintoma de um déficit habitacional, já que os municípios de porte médio e grande, geralmente, como Campina Grande e João Pessoa, não só pelo crescimento vegetativo, mas muitas pessoas migram de áreas rurais ou de municípios menores para Campina Grande e João Pessoa. Isso é um sinal um sintoma do déficit habitacional, mas também pode ser reflexo, né, de mudanças por conta assim, do crescimento da cidade, faz com que algumas pessoas, vou citar um exemplo de mudança de comportamento, né? Uma pessoa que reside num determinado bairro e estuda ou trabalha num bairro muito distante, né? Então, às vezes há um combinado entre as pessoas do domicílio para alugar aquele imóvel que é próprio e para justamente migrar para um município, para um bairro que fica próximo do seu local de estudo ou de trabalho, né? Então isso é comum em cidades com um elevado grau de urbanização, cidades de porte médio e grande. No caso aqui em Campina Grande, ainda tem esse agravante da cidade ser literalmente uma cidade muito universitária e os polos universitários, né, Jorge, ficarem nos extremos, né, em Bodocongó, naquela região mais distante. Além a pesquisa, claro, mostra diversos fatores. O aluguel é um ponto que chamou a atenção nacionalmente, porque esse número, como você disse, cresceu nacionalmente. Agora, essa pesquisa, o que é que essa pesquisa do IBGE, esse dado divulgado pelo IBGE, obviamente, ele reflete na qualidade de vida das pessoas? Quem geralmente está morando no aluguel está morando de forma mais ruim? Ou seja, a qualidade da moradia diminuiu também, Jorge?
Olha, a pesquisa, essa divulgação, a pesquisa é muito ampla e nós já fizemos diversas divulgações. Especificamente, essa divulgação tratava das características dos domicílios, algumas características específicas, né? Como, por exemplo, a forma, né? Que a gente já falou agora, se o domicílio era alugado, se era quitado, próprio ou não, né? Cedido. Mas também nós fizemos o levantamento, por exemplo, do domicílio segundo a quantidade de cômodos, né? Então, o que a pesquisa mostrou em âmbito da Paraíba é que nos últimos censos tem aumentado a quantidade de pessoas que estão morando em domicílio com mais cômodos. Então, isso é um sinal de melhoria no padrão de vida. Outra informação que essa pesquisa levanta é sobre a quantidade de pessoas por local de dormitório. Então, a gente procura saber, no domicílio, quantos cômodos são usados para fins de dormitório, para dormir, né? Então, assim, dormitórios com 3 ou mais pessoas, né, dormindo no cômodo, é sinal de precarização. E o que a pesquisa mostrou, em nível nacional, regional, na Paraíba também, no caso de Campina Grande, né, houve uma redução na média de moradores por domicílio e, simultaneamente a esse fato, diminuiu a quantidade de pessoas a quantidade de 3 ou mais pessoas por dormitório, o que é um sinal positivo em termos de... isso é um indicador que é usado para fins de cálculo do déficit habitacional. Então, quando você diminui a quantidade de pessoas por dormitório, isso significa uma melhoria na qualidade de vida, ou um sintoma que é um dos elementos que é usado para mostrar uma melhoria do déficit habitacional. Jorge, muito obrigado pela sua participação, por estar conversando conosco aqui hoje, esclarecendo, né, esses dados são importantes, inclusive porque esses dados, a importância do censo do IBGE para a definição de políticas públicas, para a definição de atenção, por exemplo, básica de saúde, atenção básica social. Então, o IBGE é o grande, digamos assim, guia, né, das políticas públicas no país. E esse levantamento é importante até para a gente entender um pouco mais o nosso retrato social. Jorge, obrigado por ter nos atendido. Uma excelente tarde para você, uma boa semana. Eu aqui agradeço, boa tarde para todos vocês. Um abraço.